Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre Bolsonaro e a estética da morte. Como gosta da estética da morte essa criança? De repente, é algo que para nós aparece estranho, nós não entendemos por que lutar contra algo que é tão evidente. O Brasil se tornou, penso que desde o governo militar, inclusive seria para ser usado pelo próprio governo Bolsonaro, porque eu entendo que foi a partir do governo militar que o Brasil se tornou excelência em vacinação. Ou seja, guardadas as devidas proporções, penso que se essa informação estiver correta, significa que quem implantou a excelência de vacinação no Brasil foi a direita. E por que Bolsonaro não se apropria disso como capital político? Afinal de contas, ele se diz de direita e ele caminha para a extrema-direita. Então, por que não se apropriar dessa particularidade que foi colocada no Brasil a partir da ditadura militar para se favorecer? Porque, se eu não estou enganado, foi a partir do governo militar que o Brasil foi gradativamente sendo instalado no mundo como, penso que o país mais desenvolvido nesse quesito de vacinação. Mas parece que é mais forte do que ele. Até o Gabeira ontem começou a falar sobre isso, e ele, como jornalista, não queria entrar muito na questão abstrata da questão, porque eu entendo que ele, como jornalista, quer elucidar os fatos, mas nós, filósofos, sobrevoamos os fatos, não deixamos de percebê-los, não vamos ficar com elucubrações baratas, mas procuramos sobrevoar os fatos e fazemos abstrações de nível filosófico para trazer algo mais que seja dentro do caráter da filosofia. Mas, apesar do receio de Gabeira, ele não está errado, porque Bolsonaro deixou na sua história falas muito pertinentes que afirmam e reafirmam a sua estética da morte. Ele disse em uma entrevista, por volta do final da década de 90, que ele era a favor de uma guerra civil e que o Brasil, pelo voto, não melhoraria nada. E guerra civil sem morte existe? Penso que não. Ele disse que é a favor da tortura. Ele disse que é a favor do pau de arara. Ele disse que é a favor do fuzilamento de 30 mil brasileiros. Ou seja, inclusive Fernando Henrique, ele coloca nesse pacote daqueles que deveriam ser fuzilados. Mas aí alguém poderia perguntar, mas isso faz muito tempo, ele deve ter mudado. Porém, no impeachment da Dilma, ele elogiou o principal torturador da ditadura militar, considerado o principal torturador da ditadura militar, inclusive condenado por leis referentes aos direitos humanos, que foi o coronel Ustra, brilhante Ustra, que de brilhante não tinha nada. Então, esse perfil histórico de Bolsonaro namorando com a estética da morte me faz pensar e afirmar que o receio de Gabeira ao tentar abstrair essa estética da morte, essa estética do autossuicídio, porque parece que Bolsonaro está caminhando para um suicídio político, porque nada faz a gente entender que nesse caminho ele vai chegar a bom termo
nos dias das eleições, ou seja, no dia da eleição. E eu, como quero que ele perca, e faço questão que ele perca, e não quero mais nem que ele mude de perfil, não. Desde que a gente consiga conter o seu ímpeto favorável à morte. Porque nós não podemos deixar que um louco dessa natureza, e não é louco no sentido da camisa de força, porque é uma loucura simplesmente porque o que ele faz é extraordinário, no sentido de estar fora da ordem. Mas de loucura não tem nada. Bolsonaro quer que num determinado dia da história brasileiros se voltem contra brasileiros e brasileiros matem brasileiros. Então é importante a gente falar isso para que no dia da loucura a gente não ficar ué, eu não sabia. Não, ele já deixou falas e mais falas, atitudes e mais atitudes, onde ele deixa claro que o sonho dele, que um dos sonhos dele, é que um dia brasileiros se voltem contra brasileiros e que brasileiros morram. Essa luta contra a vacinação, gente, é para que brasileiros morram. Bolsonaro tem, aí sim, não somos nós que temos tara por vacina, e se tivermos, que bom, que tara boa. Mas o Bolsonaro tem uma tara pela morte. E por que ele se volta contra a vacina? Porque ele desenvolveu em si a estética da morte. Simples assim. Bolsonaro desenvolveu em si a estética da morte. Ele é favorável à morte. À morte de muita gente. À morte de muitos brasileiros. E um dos instrumentos que ele se utiliza é a Covid-19. A Covid-19 ele é favorável a essa estética que ele tem, que é a estética da morte. É curioso, é estupefaciente que isso aconteça. E é importante que a gente esteja atento, porque lá no Capitólio, quando aquele outro projeto de político chegou naquele dia, onde ele incentivou a invasão ao Capitólio, onde pessoas foram feridas e até mortas, aquilo aconteceu. E é da vontade de Bolsonaro que isso venha a acontecer aqui. Porque Bolsonaro ama a morte. E existe um sentimento meio suicida nas suas atitudes. Há um pensador que eu nem gosto tanto, que é o Marco Antônio Vilas. Mas Marco Antônio Vilas tem algumas críticas que eu acho interessantes. Parece que Bolsonaro se sente meio culpado de estar no poder, uma vez que ele olha para ele e sente que ele é incapaz. Porque está na cara que ele é incapaz. Ele sabe que ele é incapaz de reunir, de criar ponte, de fazer ponte, de criar laços, de criar alianças para um Brasil melhor. Ele sabe que ele é incapaz. Ele sabe que ele é incapaz porque quando ele foi chamado à responsabilidade, ele fracassou desde o Exército. Uma vez eu vi uma entrevista dele com o Marco Antônio Vilas, para que ele viesse a falar dos problemas do Brasil em todas as áreas. Naquele dia eu pensei, quem viu essa entrevista e votou nesse cara é um irresponsável, principalmente se tem filhos. Como é que você pode entregar o país para uma pessoa tão incapaz? Não é uma questão mais de honestidade ou não honestidade, é que ele é incapaz mesmo de gerir um boteco. Ele não tem a capacidade de gestão. Aí alguém perguntaria, você tem? Eu não. Por isso é que eu jamais me candidataria à presidência da República, porque eu sei que para isso eu sou incapaz. Eu sou um bom professor de filosofia. Nisso sim. Nisso eu posso me incluir. Mas eu não seria
presidente da República, eu não seria ministro da Educação, eu não seria ministro da Cultura, eu não, eu sou professor de filosofia, influenciador digital e no máximo, escritor, porque eu estou escrevendo aqui os meus livros. E ainda vou publicá-los. Mas não me meteria naquilo que eu não sou capaz de realizar. Então Bolsonaro é incapaz e sabe que é incapaz. Eu não sei se vocês lembram quando Fernando Henrique Cardoso e o próprio Luiz Inácio Lula da Silva eram presidentes, como eles se movimentavam. Fernando Henrique parecia um pavão. Lula se movimentava, Lula tem o movimento do poder. Ele se movimenta como quem é um líder. Lula é um líder. E é capaz. Né? Errou, mas é capaz. Fernando Henrique errou, mas é capaz. Muita gente errou, mas é capaz. Bolsonaro não, ele erra porque é incapaz. Não tem, inclusive, a inteligência emocional necessária para conduzir o Brasil a lugar nenhum. Ele sabe que ele é incapaz. E essa estética da morte me chama muito a atenção. Chama muito a atenção e é importante que os brasileiros percebam isso, porque Bolsonaro quer que um dia brasileiros e brasileiros se confrontem e um mate o outro. É muito importante isso ser colocado para que depois as pessoas não fiquem fazendo cara de paisagem. Quando isso vier, ou se isso vier, ou se isso viesse a acontecer. Bolsonaro tem a estética da morte. Assim, guardadas as devidas proporções, como o nazismo tinha a estética da morte. Ele trabalhava esteticamente a projeção da raça ariana e sobre os mais débeis, segundo o nazismo, pessoas deveriam morrer. Havia uma estética da construção de valores sob a destruição daqueles considerados mais débeis pelo nazismo. Inclusive existiam exposições da arte considerada pelo nazismo de arte degenerada. Ou seja, isso aqui deve ser destruído. E é curioso como o Bolsonaro não apresenta nada. Bom, o que está por trás? O que estaria por trás do fato da Anvisa liberar a vacinação para a criança? Bom, atrás de uma vacinação sempre tem um técnico de enfermagem atrás da seringa, isso com certeza. E na frente um braço, né, para receber a vacinação. O que estaria por trás? Não explica nada, não apresenta nenhuma solução e fica bancando o sindicalista barato na presidência da República. O pior é sindicalismo barato na presidência da República. Porque um sindicalismo, de fato, ele apresenta soluções, ele apresenta caminhos. Bolsonaro não apresenta nenhum caminho, porque ele não tem caminho. Bolsonaro é um sujeito vazio. Vazio por quê? O que ele apresentou de solução efetiva para os problemas do Brasil? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Então eu gostaria de finalizar esse vídeo afirmando que Bolsonaro tem a estética da morte e Bolsonaro quer que em um determinado dia, que em algum lugar do tempo, brasileiros se voltem contra brasileiros para se matar uns aos outros. É importante colocar isso para depois ninguém ficar com cara de paisagem se ele vier a realizar esse ato de pseudo-bravura. Então é isso aí. Deem like, passem esse vídeo para frente, compartilhem, porque a gente precisa ficar atento. Bolsonaro é louco, mas não é uma loucura desvairada, não é uma loucura sem razão em tudo. Ele tem uma estética da morte,
ele quer caminhar para ela, ele caminha para ela, ele sabe que é um caminho que está se mostrando sem volta, porque eu acho muito difícil ele reverter esse quadro no caminho em que ele escolheu. E parece que agora não tem volta. Vai voltar agora? Não que ele não possa vencer as próximas eleições, também não. Mas no caminho que ele escolheu, parece que não. E uma das coisas que para ele é uma verdadeira tara é que Bolsonaro quer que brasileiros se confrontem e que brasileiros matem brasileiros. Então eu gostaria de deixar esse alerta para que depois ninguém faça cara de paisagem. Se ele vier, a Deus me livre guarde realizar. Ok, galera? Vocês são do coração.